Eu vou contar um pouquinho a história dos dados do livro, né? Então, eu sou Stefano Carnevale, eu atuo como data storyteller, né? Contador de história dos dados. O pessoal que já me conhece um pouco aí já acessou no meu blog, né? No datastorytelling.com.br. Eu trabalho há muito tempo com desenvolvimento de projetos digitais, né? Trabalhei muito tempo aí com banco de dados para a web, e nesses últimos 5 para 6 anos eu tenho me concentrado muito nessa temática, tanto da literacia em dados, das histórias dos dados, dessa, né, de ajudar os profissionais de diversas áreas, né, não somente as equipes de dados, mas principalmente equipes dos escritórios, administradores, engenheiros, a compreender o que são esses termos, agora com a questão da inteligência artificial, ainda que a gente ainda tem mais um calhamaço de informação e de novos aprendizados, tá? Tem um pouquinho, esses slides, depois a gente vai compartilhar com vocês também, tá? Então, lá no cadastro de vocês do Simpla tem o e-mail, a gente vai colocar ali esses slides e aí a gente manda uma mensagem para vocês baixarem ele direto ali pelo próprio Simpla, é possível, tá? Então vai ser bem tranquilinho. Tem um pouquinho aqui da minha trajetória numa linha de tempo, né? Acho que esse marco é importante, né? Que esse livro aqui ele foi um trabalho grande aí, um trabalho muito que envolveu, né? Planejamento, né, de nós três. Então, como vocês observaram aí, o Sosmar, ele fica a maior parte do tempo dele nos Estados Unidos. Eu e a Sandra, a gente tem uma proximidade 100%, né? O Felipe, né, é um companheiro nosso aí, nos acompanha aí, já a gente acompanha ele também, então é bem bacana aí né, a nossa vizinhança aqui. E vou falar algumas curiosidades, né, sobre o livro, mostrar um pouquinho como foi a edição final e dizer para onde a gente também está indo aí com essa publicação, né? Os nossos próximos passos, né? A ideia, né? E o tema a gente já vinha conversando um pouquinho, né, das nossas conversas com o Osmar, com a Sandra, sobre essa questão da dificuldade das pessoas ainda entender o que é esse mundo dos dados, os termos, como até alguns profissionais também poderiam facilitar essa comunicação, que ferramentas usar e como agregar tudo isso. Então, a ideia foi surgindo, né, em fevereiro de 2023. A gente começou, então, o processo das reuniões, começamos um processo de pesquisa, né, de indicações de leituras, de organização e escrita desse material, até mesmo o processo de editoração, que ele também já foi acontecendo aí na metade da produção para agora, tá? Então, em julho, né, oficialmente, foi nossa finalização de trabalho, né? Então, o processo de escrever o livro realmente é um caminho, né? E esse caminho tem muita pesquisa, tem esses diálogos que foram muito ricos, né? E aí eu tenho alguns dados bem interessantes, né? Durante esse período todo, nós nos reunimos aí, né, online, né? Todas as reuniões foram online, em 20 encontros, tá? Então, lá de fevereiro de 2023 até julho, que foi aí a finalização, né? Isso correspondeu a 20% de todo o nosso trabalho, né? Então, usando lá os dados, né, de registro dos nossos softwares, né? A gente fez algumas no Teams, outras a gente fez no Meet do Google, essas facilidades que a gente tem hoje, e a gente computou essa carga horária dentro do contexto, né? E aí, conversando um pouco individualmente com cada um, né, para tentar quantificar um pouco a gente tinha essa tarefa um pouco de início, mas nada muito, tem que ser, né, anotado assim, não, vamos pegar uma projeção e uma média aí do que você acha que foi. Então, dentro disso, a gente reuniu aí 1.095 horas de leitura e pesquisa, né, que correspondeu a 30% de todo o nosso trabalho, e para escrever as 48.528 palavras desse livro, né, dessa super, né, produção aí, isso realmente nos tomou 40% aí da escrita, né? Nós seguimos um caminho sem utilização de inteligência artificial, tá? A gente, né, talvez usou isso um pouco em pesquisa, em leitura, mas não em escrita, né? Aquele softwarezinho mágico lá, Felipe, que as universidades usam, que é o Copy Spider, né? O famoso Copy Spider, né? Que faz a verificação de plágio, né? Nós chegamos aí no aquele índice de 3%.
Menos de 3%, né? Bem menos, né? A Sandra que fez aí a finalização, acho que deu 1,0 alguma coisa. Esse número eu não trouxe para cá, né? Eu não sou muito da área acadêmica, eu esqueço desse número, né? Mas a Sandra, né, por isso essa importância aí da experiência da Sandra aí na universidade, né, nesse processo. E aí 10% foi finalização, né? Toda a parte de revisão, diagramação, desenvolvimento da imagem e da capa, né? E algumas curiosidades, tá, pessoal? A ilustração da capa, ela foi feita com visualizações de dados, tá? Análises e visualizações de dados. Então, ela foi elaborada a partir de dados da perspectiva da população mundial com projeções até 2100, tá? Então, lógico que ela ficou uma imagem ilustrativa, né? A gente não tem isso aí como uma... não posso dizer que isso é uma visualização de gráfico precisa, né, desses dados da população mundial. Esses dados foram das Nações Unidas, né? As Nações Unidas mantém o site que ela mantém essas informações. Então, aqui tem algumas, né, algumas das visualizações foram criadas dentro, usando a ferramenta aqui no caso do Power BI, né? Então, ela faz aí uma projeção usando gráficos de faixas progressivas, né? E aí, com essas composições é que foi construída a capa do livro, né? Outra questão interessante é que a gente fez aí em cada um dos capítulos do livro, né? Depois, quem tiver acesso ao livro aí, né, for adquirir ele, né, vai perceber isso. A gente tem uma divisão aí por caracteres por capítulo, tá? E aí, lógico, né? Vou pegar aqui no Josemar, o Éder, né? O Davi, que também olha bastante dados. Se uma hora vocês resolverem contar os caracteres de dados, paridade, tá? Nos perdoem que pode ser em alguma correçãozinha, tá? Então, de novo, é uma imagem também ilustrativa, mas com esse foco de dar uma distribuição espacial do tamanho de cada capítulo, tá? Então, os capítulos que têm mais quantidade de caracteres, ou seja, tem um pouco mais volume de escrita, eles, no nosso gráfico aqui de seção, ele tem aí seu destaque proporcionalmente nesse gráfico, tá? Então, a gente tem aí algumas essas pequenas, né, pequenas ilustrações aí, também brincando um pouco, né, com essa questão aí da análise de dados, e a gente começar a repensar isso um pouquinho em cada um dos movimentos, né? Trouxe até o gráfico original aqui com os números, né, dos milhares aí de caracteres. A edição final do livro, ela contém aí 10 capítulos, né? Então são 10 capítulos, 75 ilustrações, tem o índice lá de ilustrações. Ao total, são 236 páginas do impresso, né? No e-book, ele dá uma variação, dependendo aí do mecanismo que você leu. A Amazon ainda dá um número final dele, mas né, ele acaba dando umas variações, mas ele usa também como base os 236 páginas da publicação. E cerca aí de 269.173 caracteres com espaço, tá? Esqueci de pôr aqui, mas não é o sem espaço, é o com espaço. E isso nos dados faz uma diferença enorme, né, pessoal? Quando a gente analisa dados, se eu suprimo uma informação ou se na minha legenda a informação não está orientada da forma mais adequada, isso pode distorcer o resultado da leitura. E a gente vê muito isso, né, em gráficos, às vezes, que estão ali nos jornais, né, ou às vezes quando cada um quer dar um viés um pouco diferente da realidade dos dados, e por isso, né, vou pegar até aquele gancho da Carolina, né, que ela falou da questão de mentoria, né? Isso também nos traz grandes responsabilidades quando a gente lida, né, com essas informações, independente do ambiente, né? Se é uma empresa, se é um órgão público, se é uma instituição, uma associação. Então, a gente realmente precisa ter essa percepção. Capa comum, né? Então, a gente tem a versão capa comum e a versão Kindle aí, com ele habilitado também para o Unlimited, né? Então, um panorama um pouco rápido aqui sobre essa edição final, que fala um pouquinho aí da parte 1, onde a gente traz essa questão das oportunidades com os dados, tá? Então, nós temos aí a nova linguagem da inteligência empresarial, né? Essa fluência em dados, a necessidade de informação para tomada de decisão. Então, todos vocês já estão bem integrados com esse tema, né? E esse tema a gente precisa difundir cada vez mais para outras pessoas.
potencializar a inteligência de negócios, né, para alcançar uma inteligência ativa, né? Então, esse é um novo conceito aí que a gente está, não novo, né, mas que é importante destacar essa importância dessa inteligência ativa, dessa inteligência que olha os dados, que pega as informações, que obtém insights, que olha esses insights e age, né? Agir a partir dos dados. A gente tem ainda muitas condições onde a gente acaba somente às vezes constatando os dados, né? Então, constato, legal, bacana. Aí semana que vem eu vou lá de novo e constato de novo. Continuo constatando. Mas o que eu fiz a partir daquilo, né? Que ação que eu tomei para que isso realmente mude algo ou faça, né, algo diferente. Na parte 2 a gente entra nesse diálogo sobre inovação com dados, né? Então, o leitor vai ler um pouquinho aí sobre o desenvolvimento de inovação a partir dos dados. A Sandra pincelou um pouco desse conteúdo aqui na fala dela. Uma visão prática dos dados, né? Onde o seu Osmar até vai comentar um pouquinho na fala dele sobre essa potência não é nada sem controle. A questão dos dados, algoritmos e inteligência artificial. Então, a gente tem um capítulo aí, que é o capítulo 6, que eu diria que faz um super resumo para a compreensão da IA nesse contexto da potencialização do uso dos dados, tá? Então, esse é um capítulo que pode ajudar principalmente aí quem ainda tem uma dificuldade com o tema, de repente uma forma de você indicar alguém e falar, lê, né? Às vezes a pessoa fala, puxa, não queria ler o livro inteiro, né? Mas lê esse capítulo para você compreender um pouco melhor o que está relacionado a essa IA, né? Esse foi um ponto que a gente conversou bastante, a gente estava produzindo o livro no meio desse boom que estava acontecendo da IA generativa, né? Com esse monte de soluções aí vindo, e ainda estamos, né? A Microsoft ela vem, traz algumas atualizações no Copilot, no dia seguinte o Google vai lá e põe alguma coisa no Gemini, né? Então a guerra tá de ferramental muito intensa. E a parte 3, né? Que a gente tem um capítulo que eu gostei muito desse capítulo, tá? E eu tenho incentivado bastante o pessoal a ler e pensar sobre, né? Que é a questão do 5S aplicado aos dados, né? No âmbito aí da melhoria contínua, esse capítulo é escrito aí pela Sandra, tem uma vasta experiência aí sobre o tema, e ela fez, né? E aí quando você acompanha, né? Quase num passo a passo mesmo, dá para aplicar isso dentro da empresa, dá para aplicar dentro das organizações e começar a aplicar o 5S aí com dados, né? Depois tem 2 capítulos aí, um sobre a literacia em dados, né? Então a questão é bem simples. Quando a gente fala em fluência, a gente está olhando a organização, tá? Então as pessoas fluentes em dados, elas estão dentro das organizações aplicando a sua literacia em dados, suas habilidades com dados, né? Então, a literacia em dados, data literacy, alfabetização em dados, letramento em dados e outros termos que estão surgindo, eles têm a ver com essa questão mais individual do desenvolvimento das habilidades. E isso aplicado no contexto empresarial, eu começo a ter realmente uma empresa mais fluente em dados, e aí os profissionais também são mais fluentes em dados aí dentro dos seus domínios, né? A questão do data storytelling, que é um pouco eu estou fazendo isso aqui com vocês, né, para ampliar a fluência em dados, estão trazendo um pouquinho da técnica, algumas questões da interligação disso com o uso do BI, e aí a gente faz uma reflexão final aí sobre o futuro dos dados, né, que tem muito a ver com inovação. Então, o próximo passo do uso dos dados é usar eles para inovar, e toda essa questão da convergência, que é a nova era que a gente está vivendo. A gente não está vivendo a era do IA, nós já estamos vivendo a era da convergência. É físico, online, cibernético e algo a mais que a gente ainda não sabe, né? Tem um pessoal até falando, né? De repente, realmente a gente está popularizando lá, né? Chegando em Marte, começando a construir as colônias marcianas. E aí, quem está lá é o quê, né? É o alienígena da onde, né? Ele é um terráqueo que foi para outro planeta. Logo, se ele está em outro planeta, ele é alienígena lá, né? E as tecnologias que estão indo para lá, né? Então, toda essa convergência que a gente vai viver aí nas próximas décadas, até ter o passo aí da singularidade, que a gente também dialogou sobre esse assunto, e aí tem um gráfico bacana lá que a gente fez uma adaptaçãozinha lá para isso.
E é isso, pessoal. Os próximos passos, a gente vai ter aí vários eventos, né, sobre o livro, sobre os temas. Tem o contato individual de cada um também, então a gente sempre vai reforçar esse contato e depois no final eu volto e dou mais uma reforçada nessa tela. Pronto, Osmar? Pronto. Tá me Beleza? ouvindo? Eu tô parecendo aquele. Sabe quando o artista tá atrasado, né? Ou não entra no show, aí vai aquele. Né, o mestre de cerimônia, ele fica contando piada, ele fica contando as coisas, né? Não, não, Mas não precisei contar piada ainda, então deu tempo aí de você não, chegar você estava tranquilo. indo, você estava indo muito